Bom, essa primeira imagem aqui, que a gente vai colocar na tela, ela explica tudo e não explica nada ao mesmo tempo, né? Porque você olha ali, estaduais, aí aquele primeiro gráfico lá em cima, num Bonina, sei lá que cor é isso, de 11 de janeiro até 8 de março. Aí você tem o período ali, ó, de 25 de março até 7 de junho, que está destinado a competições regionais, Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste, que é uma novidade aí que esperamos que o Cruzeiro não dispute nunca, tá? Mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Aí a Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro, tá? A Copa do Brasil vai ter mais fases, a gente vai detalhar isso daqui a pouco. Começa ali 18 de fevereiro, vai até maio e depois tem uma retomada em julho. Lembrando que 2026 é ano de Copa do Mundo, hein, gente? Então, por isso que o calendário dá uma quebrada ali no mês de junho, né? Que estaremos disputando o Mundial. Brasileirão começa 28 de janeiro. Aqui está a grande novidade, hein? O brasileiro começa 28 de janeiro, tem uma pausa no meio do ano na Copa do Mundo, é retomado em julho e vai até 2 de dezembro, tá? O Campeonato Brasileiro aí tendo um período estendido. A Série B, que não nos interessa mais, graças a Deus, começa em 21 de Que março. nunca mais nos interesse. Nossa Senhora, por favor. No máximo para olhar jogador ali, se tem alguém interessante. Começa 21 de março e vai até 28 de novembro. Série C e Série D começando 5 de abril. A Série C mais longa, vai até outubro. A Série D termina em setembro. E aí, Libertadores, hein? Começando as primeiras datas, 18 de fevereiro. Isso é a pré-Libertadores, hein, gente? Por isso que é muito importante a gente pegar G4, para não precisar começar a Libertadores tão cedo. Tem a pausa ali no meio do ano, a retomada lá no mês de agosto, e aí a decisão 28 de novembro. E Sul-Americana começa 8 de abril, também esperamos não disputar mais, esperamos que o nosso foco seja Libertadores. 8 de abril começa, retomada em julho, final em novembro também. Aqui é só um panorama, né? Vamos tentar pegar por detalhes aí cada Ô, um. Intercontinental ali, Caramujo. Esperamos que o Ah, Cruzeiro esteja lá. Samuco, você acredita que eu nem vi? Mas tem isso, né? Tem um Intercontinental ali, galera. Isso não foi pessimismo, não, tá? Foi não enxergar mesmo. O Intercontinental ali, entre 9 e 16 de dezembro, né? O Mundial, né? O antigo Mundial, que agora tem um Mundialzão lá, mas tem aí o Intercontinental também. Cruzeiro ganhando a Libertadores, ele tem esses joguinhos a mais em dezembro aí que não seriam mal vistos, muito pelo contrário. A gente está com saudade. Temos contas a acertar com clubes alemães. Inclusive, Leonardo Jardim, que gosta muito de tabus, né? O Cruzeiro não venceu clubes alemães ainda. Então, bora, hein? Bora aí para detalhar um pouco mais, começando aqui pelos estaduais. Por que começando pelos estaduais? Porque é o torneio menos relevante, né, meus amigos? E aqui a gente tem alguns pontos. Começa 11 de janeiro, término 8 de março, um máximo de 11 datas, tá? Todos os campeonatos, por exemplo, o Campeonato Paulista, que tinha muito mais que isso, vai ter que caber em 11 datas. E aí as federações que se virem para colocar nessas 11 datas, terminando o estadual 8 de março. E aí mantiveram, né, a competição entre janeiro e março, que já é algo que foi aplicado nessa temporada. Diz a CBF que isso gera os seguintes impactos positivos: libera o calendário nacional, menos desgaste físico dos atletas, valorização técnica dos estaduais, mais equilíbrio entre clubes de maior e menor investimento, economia para os clubes de menor investimento. Vamos ignorar essa parte dos impactos positivos aqui. Eu quero saber de vocês, assim, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse estadual um pouco mais enxuto, 11 datas, começa no inicinho do ano, né? 11 de janeiro e terminando 8 de março. O que vocês acharam aí do nosso caso do Campeonato Mineiro? No nosso caso, eu acho que não altera, né? Porque a gente teve exatamente esse número aí de datas. O que altera para mim, vai alterar um dia, Caramujo, é simplesmente ignorar o campeonato estadual. Viu? Entendo aí para os clubes do interior e tudo mais, mas o dia que o Cruzeiro não tiver mais que se preocupar com jogo de campeonato estadual, eu serei mais feliz, viu, Caramujo? Pois é, e assim, eu estou muito curiosa para ver como vai ser, Caramujo, porque eu imagino que o Cruzeiro vai com um time sub-23, ali, categorias de base, mais atletas jovens, suplentes da sua equipe principal.
E eu imagino que a tendência é que os clubes de Série A façam isso, né, em todos os seus estaduais. E aí tem um impacto que é, primeiro, o torcedor entender e abraçar isso, né, com o que o estadual, qual vai ser o peso do estadual no calendário do Cruzeiro, e isso passa por momentos ruins, por resultados ruins, por derrotas no estadual, por eventualmente você perder um clássico, eventualmente você perder o título. O torcedor tem que comprar a ideia e entender, né, caso o Cruzeiro realmente vá com esse time para a competição. E também vai ser interessante ver como o clube vai conseguir encher o Mineirão nesses jogos de estadual, sendo que o estadual vai acontecer paralelamente com o Campeonato Brasileiro, né? Talvez na mesma semana ou num espaço ali de 10 dias você tenha um jogo contra o Flamengo e um jogo contra o RT. Como você vai conseguir precificar, fazer com que o Mineirão fique cheio no jogo contra o RT, sendo que, obviamente, o apelo é muito menor do que num jogo de Campeonato Brasileiro. Então, tem alguns desafios aí para o Cruzeiro, tem alguns desafios para a torcida, para todo mundo entender qual será realmente o peso do estadual para o Cruzeiro a partir de 2026. A nível de data, Samuel já matou a charada. Para o Campeonato Paulista vai fazer muita diferença, mas para a gente não vai, porque já o Mineiro já foi enxugado, por assim dizer, um tempo atrás. Então a gente já está com essa questão das datas menores. Não vai fazer tanta diferença. A principal diferença é ele acontecer paralelamente com o Campeonato Brasileiro. E começando muito cedo assim, acaba que nunca teve uma pré-temporada, né, no futebol brasileiro, aquela coisa, nossa, uma pré-temporada, mas vai ficar ainda menor, né? A turma vai tirar umas férias ali em dezembro, depois volta, então tem que ser muito bem utilizado o estadual mesmo, como pré-temporada, como testes, para não prejudicar aquilo que é o principal da temporada, que são as competições nacionais e da Conmebol. Acho que para o nível de exigência do Campeonato Brasileiro, você já começar, né, com o nível já mais elevado, eu tenho um pouco de preocupação, levando em consideração isso, né, o tempo ideal de uma preparação, né, uma pré-temporada talvez não feita por completa, e você vai acabar expondo um pouco mais os seus atletas dentro do campo para o nível de exigência do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Campeonato Mineiro, eu acho que até uma lição mesmo às federações estaduais, né? Não quiseram por tanto tempo prestigiar e valorizar a competição estadual, que agora virou um desprestígio, né? Os clubes não vão querer, né, ter ele como uma primeira competição, né? Eles vão ser secundárias, é inevitável. E aí, quando eu falo de ser uma competição secundária ou estadual, é não colocar a sua melhor equipe em campo, muito provavelmente, porque vai precisar, sim, desse certo equilíbrio no início de uma temporada. O que já é muito comum, né, dentro do próprio campeonato estadual, agora vai ser o foco total no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai seguir com as suas pretensões, né, logo no Campeonato Brasileiro, no final ali do mês de janeiro. Acho que na questão de ser uma negativa, talvez para os clubes do interior, né, que buscam a questão da renda, que buscam também a questão de grandes jogos, né, por enfrentamentos com times da capital. Então, talvez a gente não tenha em campo o nosso melhor time, né? Então, isso não deixa de ser um desprestígio para as equipes do interior. Eu acho que vai ficar realmente com uma cara, essas primeiras rodadas aí de Campeonato Mineiro vão ficar ainda com mais cara de pré-temporada, né? Porque quando a gente pensa, pô, dia 11 começa o Mineiro, tá? Aí você vai ter uns 4 jogos ali antes de começar o Campeonato Brasileiro. Partidas fora de Belo Horizonte, que o Cruzeiro eventualmente fizer, é líquido e certo, não vão mandar os titulares, tá? Então, assim, aí você olha, nossa, mas isso é injusto. Esse ano, por exemplo, o Cruzeiro jogou uma partida, se eu não me engano, que foi no interior, e foi assim, um jogo em Sete Lagoas, que é próximo aqui, né? Então, teve jogo do Campeonato Mineiro em Brasília. Então, os clubes também do interior muitas vezes vendem esse mando de campo. Eu acho que o estadual, da forma como ele é, assim, ele é muito mal feito, ele é ruim para todo mundo, ele é ruim para os clubes de Série A, ele é ruim para os clubes menores. Teve alguém mandando a mensagem aqui, que eu até fiquei brincando ontem, né, que eu ia arrumar o futebol brasileiro, mas, assim, aquela coisa de você precisa ter os times jogando o ano todo, gente, tá? O campeonato estadual tinha que ser um campeonato brasileiro regionalizado, como acontece em vários lugares no mundo, inclusive.
que você tem ali uma competição longa e tudo mais, só que para andar no primeiro momento, precisa ter um investimento da CBF. E a CBF tem dinheiro para isso, tá? Não é que a CBF, tadinha da... Não, eles têm muito dinheiro. A CBF é um grande cartório, se você analisar, porque é um lugar onde se registra os jogadores. Eles não fazem nada de especial na organização do campeonato, eles passam a maior parte do ano sem fazer nada. Então, assim, essas mudanças de calendário, eu até acho válido que se tente mudar, honestamente, eu acho que tem que tentar mudar mesmo. Mas essa mudança ela não vai resolver o grande problema dos clubes no campeonato estadual. Ela pode mitigar alguma coisa dos times principais e aí o Cruzeiro vai jogar com o time reserva o Campeonato Mineiro. Gente. O time reserva não vai nem jogar com o Sub-20 o início, porque o Sub-20 vai estar na Copinha, tá? E a Copinha vai ser a prioridade do Sub-20, né? Então, assim, acho que a gente tem que entender esse negócio aí. Tem prós e tem contras. Mas para a gente ir avançando um pouco mais, essa questão da Série A, né? O início do Campeonato Brasileiro em 28 de janeiro. Tem essa tela aqui também. Um campeonato muito estendido, né? Tem gente que reclama do Campeonato Brasileiro começando em abril, terminando em dezembro, acha que é tempo demais. Começa em janeiro, acaba lá em dezembro, com a pausa ali no meio do ano por causa da Copa do Mundo. Aí eles colocam como destaque aqui a manutenção do formato atual em 2026. Belíssimo destaque, inclusive, né? E essa coisa de se jogar o campeonato nacional o ano todo é uma questão que a gente vê na Europa, né? Na Europa começa em agosto, termina em maio. Vocês acham que isso é positivo de alguma forma? Esse campeonato mais estendido? Vai diluir alguma das brigas? Como que vocês viram aí essa mudança? Vai depender de como essas datas serão distribuídas nesses meses. E aí fica a curiosidade, porque como no ano que vem tem Copa do Mundo, você tem uma interrupção do Campeonato Brasileiro ali pelo período da Copa. Então, será que nós vamos sentir já esse efeito de jogo só no final de semana, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, e no meio de semana serão outras competições como normalmente é no calendário europeu? Não é sempre, né, gente? Às vezes tem jogo de Premier League no meio da semana, mas majoritariamente os jogos aos finais de semana. Então, tem que ver isso. A gente vai continuar tendo um jogo a cada 3 dias, a cada 2 dias, ou vai dar para ter um tempo maior para todas as equipes se equilibrarem aí nesse calendário? Vai respeitar as datas FIFA de verdade? A gente falou sobre isso ontem, né? Não é respeitar data FIFA, não é você respeitar a data FIFA, não é você colocar lá que não vai ter jogo no dia da data FIFA. É respeitar o tempo desses atletas viajarem para a ida, para a volta, a recuperação, para eles poderem seguir jogando pelos clubes, que é quem paga o salário deles, né? Que deveria ser até mais importante do que você desfalcar o seu clube por conta de uma viagem, que pode ser que aconteça, inclusive, com os nossos atletas nessa próxima data FIFA. Então, assim, é isso que eu estou curiosa para ver, como que vai ser esse desmembramento. Se ficar melhor para todo mundo nessa questão de respeito à data FIFA e de um espaço maior entre uma rodada e outra para treinamento, para recuperação, excelente. Mas eu ainda estou um pouco cética, vamos ver como a CBF vai distribuir essas datas. Caramujo, eu acho que essa é a principal mudança e que tende a ter um efeito muito positivo. Quando você inicia um campeonato no final de janeiro, e ele geralmente iniciava em abril, ou nesse ano foi final de março, né? Aí por causa da parada da Copa do Mundo de Clubes, a tendência é de se ter. Eu acho até que vai dar para respeitar a data FIFA de forma integral, que você está espaçando bem o Campeonato Brasileiro. Se eles não fizerem isso, é porque existe uma incompetência lá. E eu não quero acreditar nisso depois de ver essas mudanças aí para um impacto realmente positivo. Então, não vai precisar de você voltar de uma parada para Mundial, para a Copa do Mundo, para o que quer que seja, Copa América e etc., fazendo 8 jogos no mês. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, essa aí eu acho que vai ser a principal mudança no futebol brasileiro. Claro, vai ter data ali de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana, mas não vai ser Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esse monte de jogo, quarta, domingo, que ninguém tem calendário para descanso, né? Então, você trazendo o Brasileirão para o início do ano, a CBF, acho que ela vai acertar em cheio. Vamos aguardar aí o calendário de data base, né, para confirmar isso,
mas estou imaginando aí algumas semanas cheias aí entre jogos, e isso eu acho que é um ponto fundamental, viu, Caramujo? O Campeonato Brasileiro, ele é um produto, talvez o maior produto da própria CBF, né? Então, pensando na questão nacional, precisava realmente colocar o seu foco maior nessa competição. E se conseguir fazer essa mudança de uma maneira onde vai colocar essa implementação de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente, é super válido. Vamos talvez aí um pouco mais para frente falar dessa relevância na mudança desse calendário para o Campeonato Brasileiro. Por isso, né? Porque muito a gente questiona com relação a tempo de recuperação dos atletas, que não consegue ser de uma forma completa, a preparação também dos atletas, pensando, né, no próximo jogo, também não consegue ser de uma maneira adequada. É a grande reclamação dos treinadores, e isso é notório, não só tem relação ao Cruzeiro, todos os clubes são impactados por conta do calendário brasileiro. Então, acho que a ideia é boa. Vamos ver na prática se isso acontece, se vão conseguir desmembrar de maneira que seja eficaz e seja inteligente também, né? Proporcionando aos clubes aí uma maior valorização também. Afinal de contas, você ter um campeonato, né, de janeiro a dezembro é muita coisa positiva que pode acontecer. Não somente para o tempo de recuperação dos atletas, mas pensando no lado comercial também. Inclusive, a gente já vai passar aqui, mas apareceu uma pergunta que eu achei muito legal aqui do Marcos, uma pergunta super válida. Os estaduais ainda serão critério para classificar para a Copa do Brasil? Marcos, eles serão critério, mas tem uma mudança aqui, vou colocar a Copa do Brasil aqui, ó. Tem uma mudança que todos os times da Série A, eles estarão na Copa do Brasil, tá? E eles entram, inclusive, na quinta fase da competição. Aí, só para explicar, aqui temos algumas mudanças, né? A Copa do Brasil começando em 18 de fevereiro, terminando em 6 de dezembro. Vai ser final em data única, tá, gente? Enfim. A entrada dos clubes da Série A é na quinta fase. Aí, ó, a redução de 1 a 3 datas especificamente para clubes da Série A. Aumentaram aí o número de partidas, aumentou o número de clubes também, aumentou o número de vagas através dos campeonatos estaduais, tá? E a principal mudança, né, a decisão em jogo único, aí de 92 clubes que a gente tinha, vai passar para 126, e no outro ano, 2027, vai passar para 128 clubes, tá? Aí eles utilizaram aí como supostas vantagens, né? Um intervalo maior para recuperação aí entre as partidas, o aumento de vagas para a maioria das federações, isso é fato. Os estaduais com a distribuição de mais 22 vagas, é o redundante, isso aí. A competição tá mais inclusive democrática, mais apelo e exposição comercial, maior impacto econômico, evento de fechamento do calendário do futebol brasileiro. Então, só para explicar de forma bem básica, assim, né? Aqui tem um outro gráfico aqui da Copa do Brasil também que ajuda a explicar um pouquinho aí o número de participantes por fase, olha lá. 4 primeiras fases, partida única, tá? Então tem aí 28 clubes estreando, depois 74, e aí entram ali os melhores ranqueados, depois os campeões da Copa Verde, Série C, Série D, e só na quinta fase que entram os 20 clubes da Série A. Então o Cruzeiro, por exemplo, ele vai entrar na quinta fase da Copa do Brasil. E aí todas essas fases são disputadas em duelos de ida e volta, né? Então a gente já tem aí jogos de ida e volta nessa quinta fase, nas oitavas, nas quartas e na semi. E a final, especialmente, vai ser jogo único com uma sede estabelecida previamente. De tudo aqui da Copa do Brasil, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Falamos bem sobre a possibilidade do Campeonato Brasileiro, da extensão, né? E agora tem o ponto negativo na Copa do Brasil, que é, para mim, o grande ponto negativo, né? A final única. Acho que tira completamente o valor e o sabor mesmo de uma competição que nós sabemos que a Copa do Brasil tem para o futebol nacional, né? Copa é diferente, mexe com o torcedor, mexe também com os clubes, e colocar uma final única, possivelmente num campo neutro, eu confesso para vocês que não é valorizar o produto, não é trazer ainda mais os olhares para a Copa do Brasil, né? Já tem uma questão da premiação que é, sim, para muitos clubes, né, o grande desejo, a Copa do Brasil, por conta dessa premiação,
mas o jogo único mexe comigo pessoalmente de uma maneira diferente, sabe? Não me agrada, em hipótese alguma. Acho que não traz oportunidade do torcedor de estar ali na sua cidade, acompanhando o seu clube, que fez isso durante toda a competição e chega numa final tendo a possibilidade de não estar presente, por conta mesmo de viagens, por conta de disponibilidade, preço dos ingressos. Nós sabemos que o brasileiro, ele é sim apaixonado por futebol, e onde for a final, com certeza o público da cidade vai querer estar presente, e isso tira também um pouco disso, né, do torcedor dos clubes que estarão na final conseguirem estar dentro do estádio. Para a questão de bilheteria para o clube também não é interessante, então acho que a questão maior para mim fica nessa final única. Eu acho que de ponto positivo, eu acho que tem um pouco dessa questão de novos clubes terem a oportunidade, né? Nós sabemos que estamos falando sempre de um nicho muito valorizado, que tem potencial ainda também financeiro de bom a muito bom, a excelente, mas para outros clubes como Série C, como Série D, será o jogo da vida para eles, né? E é oportunidade talvez única. Então, eu acho que de positivo, pelo menos no meu entendimento, é essas novas vagas que serão abertas para clubes com menor poderio financeiro. Todo o restante é muito legal, Caramujo. Assim, todo o restante. Agora, a questão da final única realmente não me agrada. Acho que o Brasil, a América do Sul, a nível de transporte, a nível de estrutura, a nível de hotelaria, a nível do que um ingresso, uma passagem aérea ou de ônibus que seja, representa dentro do que é o salário mínimo, dentro do que é a renda média do brasileiro, fica muito fora, assim, do que a gente tem capacidade realmente de viajar, de ir para esses eventos. É muito diferente da Europa. É muito mais difícil viajar dentro do Brasil do que é viajar entre alguns países europeus ali. Então, realmente me desagrada. Acho que vai ser muito bom para a CBF. Por isso a CBF está fazendo a final em jogo único. Mas para os clubes envolvidos, para os torcedores, eu não acho que vai ser bom. E lamento muito essa decisão e torço para que porque esse calendário ele tem um período, né? E depois ele pode ser revisto, pode ser modificado. Eu torço muito para que isso seja modificado, porque acrescentar só mais uma data aí, que seria do jogo da volta, não acho que teria problema para ninguém, e lamento muito essa decisão da final única, e lamento muito que os clubes tenham concordado com isso. Eu também acho esse ponto da final única aí. Eu sei até que vai virar um evento aí para muitos torcedores, né? Dependendo, uma outra coisa, né? Já que fez essa cagada de final única, que não seja um evento totalmente político, né? Para levar o jogo para não sei onde. O estádio precisa ter uma condição para receber duas grandes torcidas, muito provavelmente, né? Convenhamos aí, com todo respeito, que não vai chegar na final da Copa do Brasil. Isso já não acontece há muito tempo, né? Desde que os clubes que disputam Copa Libertadores, eles voltaram a disputar a competição, a estar na competição, a gente já não tem uma final de um clube de Série D e Série C há muito tempo, né? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Eu não me recordo. Acho que foi ali, Paulista de Jundiaí, Santo André, né? Início dos anos 2000 ali. Time Depois não teve fora da mais, né? Série A. Time fora da Série A numa final de Copa do Brasil tem muito tempo. Mas Então, não até vai. um pré-requisito, dizem, né? Ter acesso aí para as duas torcidas e no mínimo 40 mil pessoas, o estádio aí dessa decisão. Sim, e uma cidade com condição de voo, né? Se o Cruzeiro vai para uma final dessa aí, eu não tenho dúvida nenhuma que, dependendo do lugar aí, 20 mil torcedores aí vão estar nesses lugares. Uma final única no Rio, Brasília mais ainda, né? Alguns lugares aí do Nordeste, então fica essa preocupação. E fizeram isso aí, vamos ver até quando, né? Talvez os clubes aí depois eles possam fazer um pedido também, para não ser tudo uma mudança, simplesmente a CBF muda, comunica e acabou, e fica por isso mesmo, né? Os clubes são a razão desse calendário aí, então
Eles têm que ter algum poder também. Uma outra coisa que eu espero porque nessa Copa do Brasil aí tem a ilusão perder uma data, né? Uma data só. Que quinta fase ali é antes das oitavas de final, que é a terceira fase atualmente, né? Que era o que todo mundo estava entrando. Mas o que eu espero aí, com esse calendário espaçado, falo mais uma vez, é que quando os clubes chegarem nessa fase aí, que não seja também na quarta um jogo de até oitavas de final, ok, mas se a CBF conseguir aí quartas e semi, colocar jogos mais espaçados, né? E não um jogo das quartas de final numa quarta, brasileiro no domingo, Libertadores na outra, brasileiro, Copa do Brasil à volta. Acho que dá para, com esse monte de data, eu vou até, depois se eu tiver um tempinho, se não sair o calendário com essas datas aí, eu vou pegar o ano inteiro, quando começa o calendário, até o final, e contar quarta, domingo, quantos são. E distribuir aí para ver quantos vão sobrar, né? Porque acho que vai sobrar muito, Caramujo. Se a CBF regularizar isso aí, a data FIFA, aí eu já vou mudar para a nota do Chau para 9,8. O 0,2 só pela final única. Eu estou ansioso para ver se eu já pedi um monte de gente aqui, mas acho que ainda não tem. Porque senão vai ficar, beleza, reduziu o calendário e tudo, lá na reta final vai colocar aquele monte de jogo de novo, né? Aí não faz sentido. Se tiver que colocar quartas de final no final de semana, né? Um sábado e um domingo seguintes aí, disputa quartas de final, dá uma pausa no Brasileiro. Não sei o que eles vão fazer, mas data eu acho que vai sobrar. Tá mudo, Caramujo. Gente, valeu. A gente até olhou como exemplo aqui, né? E falou do mês de março, por exemplo, que o Cruzeiro fez um jogo, né? Não dá para isso acontecer de novo, cara. Você tem um mês que você joga uma partida e tem um mês que você joga 10. Cara, assim, é uma questão de simplesmente organizar os jogos de uma forma um pouquinho lógica, gente. Não precisa ser muito inteligente para fazer isso, sabe? Sim, tem os algoritmos que fazem, inclusive, essa definição aí. É um pouquinho de boa vontade, só um pouquinho. O Thiago Moisés perguntou aqui se esqueceram da Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil abre a temporada, né? Vai ser antes do início do Campeonato Brasileiro, viu, Thiago? Torneio que reúne, né? Dia Campeão 24 de brasileiro. janeiro. 24, né? Boa. Que reúne campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, tá? Algumas A única vezes coisa, Caramujo, que nós sabemos, que nós temos a certeza, é que o custo para o torcedor, isso vai aumentar, né? Se a gente está falando de uma Copa do Brasil com jogo único, o que já é muito difícil muitas vezes pela hipervalorização de um custo de um ingresso, imagina uma viagem, imagina o custo para o torcedor, né? De transporte, de alimentação, de hospedagem. Então, assim, isso é uma certeza. O final única vai pesar no bolso do torcedor. sempre, né? Sempre é o torcedor que paga a conta, paga o pato, lamentavelmente. O Adriano Caetano perguntou aqui se eu trabalhei com a CBF, que foi minha proposta antes sobre o brasileiro, só não gostei da final única. O Adriano, minha proposta é mais robusta, viu? Ela era mais radical, mas não tive nada a ver com isso, não tenho ligações com Chau. O Duende Macabro falou aqui, ó, sobre a Copa do Brasil, deveriam perguntar a opinião do Cruzeiro, já que é o dono. Concordo, Duende. Tinha que perguntar assim, o Cruzeiro, como que tem que ser a Copa do Brasil? Aí o Cruzeiro vai lá e decide tudo, a CBF fala, ok, seja feita a vossa vontade. O patrocínio, lembrando aqui que na Europa dá certo, porque os deslocamentos são muito menores, a condição financeira média do europeu é muito maior que a da América do Sul. Nem tudo que é bom para a Europa é bom para a América. Mas o pessoal tem uma dificuldade de entender isso, né, patrocínio? Assim, as coisas boas eles não copiam, não, mas esse negócio de final única, me apaixonaram com isso, né? Misericórdia, gente. Nossa Senhora, viu? É difícil para o pessoal entender a palavra contexto, né? E o que ela significa. Ô, Caramujo, é porque uma final dessa aí dá para você agradar muita gente. Pois é, aí A faz uma Conmebol final ali, na final única, ela não sei o que, para patrocinador, para não sei o que, para isso, para aquilo, não sei quantos mil ingressos. Aí dá para você fazer uma festinha, viu, Caramujo? Não, muito Se você mais do que tivesse os uma empresa clubes, né? grande, você podia até patrocinar aí a competição, Caramujo. Um dia a gente 6x1 chega lá. Corporation.
6 to 1 vai crescer aí, a gente chega lá. Mas, assim, é lamentável que você vê isso, né? Um estádio para 60 mil pessoas, aí tem, sei lá, 10, 15 mil de cada torcida, e a maior fatia do estádio, inclusive os lugares centrais, né? Os melhores lugares, em tese, são dos patrocinadores. Então, você tem uma final que não tem aquele clima todo, né? Que tem durante toda a competição. Eu acho que isso aí é um tiro no pé, viu? Eles podiam fazer essa gracinha 2 vezes, Samuca, na ida e na volta. Faz a gracinha pro patrocinador em BH, faz a gracinha lá no Rio, eventualmente, uma final Cruzeiro e Flamengo, né? Pensando aqui. Então, faz essa graça, sabe? Eles não precisavam fazer tudo em um jogo só, Mas mas aí eles conseguem menos, né? Eles até têm, né? Mas menos ingresso.